Olá, bem-vindo à terceira e última semana do nosso curso de Gestão por Competências na Seção Judiciária do Espírito Santo. Nesse quinto e último módulo, vamos nos aproximar do conceito de mapeamento das competências, dando um pouco mais de atenção às competências setoriais e falando também das individuais. Mas antes de nos atermos a esse conceito, teremos que nos aproximar do conceito de gestão do conhecimento e do mapeamento dos processos de trabalho. Como pode observar nesse primeiro slide, estamos novamente trazendo o conceito central que norteia todo o nosso curso, que é o conceito de competência, com uma apresentação um pouco diferente dos demais módulos, onde novamente tratamos que competência é conhecimento, habilidade e atitude, e que o conhecimento é o saber teórico, a habilidade é o saber fazer e a atitude é o querer fazer. Nesse caso, nessa imagem, percebemos que o conhecimento pode ser adquirido através de um treinamento teórico. A habilidade é possível de ser adquirida através de um treinamento prático e, por sua vez, a atitude, ela depende em grande parte do próprio profissional que vai aplicar esse conhecimento no local de trabalho. Então, temos aí uma nova forma de expressar o conceito de competência. Então, vamos agora ao quinto e último módulo. Para nos aproximarmos do tema deste módulo, convém fazermos uma revisão de alguns tópicos desenvolvidos nos módulos anteriores. Começaremos, então, com algumas ideias que tratamos no terceiro módulo a respeito dos três tipos de competências. Primeiro, falamos das competências organizacionais ou fundamentais, em que todos os membros da organização devem possuir. Temos também as competências setoriais, que são as voltadas para os membros que compõem um setor da organização. E, finalmente, as competências individuais, próprias de cada indivíduo, de acordo ao cargo e função que assumem na organização. Já no módulo 4, tratamos de apresentar 5 competências fundamentais ou organizacionais que o Conselho de Justiça Federal mapeou referente ao Judiciário Federal. São elas: a comunicação, que tratamos inclusive de fazer um exercício nesse módulo, o relacionamento interpessoal, a capacidade empreendedora, o foco no cliente e a administração do trabalho. Lembramos também que no módulo 4 apresentamos como se expressa cada uma dessas 5 competências. Já neste quinto módulo, vamos realizar uma aproximação no ambiente onde devemos mapear as competências setoriais e individuais. A respeito das competências individuais, temos também um mapeamento realizado pelo Conselho de Justiça Federal para as competências voltadas aos gestores, as chamadas competências gerenciais, que veremos mais à frente. Devemos, no entanto, relembrar que as competências serão melhores reconhecidas e mapeadas se previamente pudermos reconhecer e mapear os processos de trabalho, ou seja, a forma como a organização se expressa, o seu comportamento. Qualquer processo de trabalho é a expressão do conhecimento existente em uma organização e que, em suas várias etapas, é dominado em níveis e graus de competências variadas pelos seres humanos que atuam nela. Aqui, vamos nos deparar com uma situação importante. Quando não temos desenvolvido em nossa organização a gestão por competências, muitas vezes o conhecimento que um dos componentes da equipe tem está limitado ao mesmo,
Isto é chamado conhecimento tácito. Quando ele se ausenta do trabalho, podemos ter uma limitação prática de executar esta etapa do processo de trabalho que ele domina. A gestão por competências busca, entre outras coisas, tornar este conhecimento explícito, ou seja, acessível e transmissível aos demais componentes da organização. Dessa forma, outro servidor poderá cobrir a ausência daquele que executa momentaneamente esta etapa do processo de trabalho. Para tornar um conhecimento tácito, ou seja, oculto e fechado em cada pessoa, em explícito, ou seja, aberto e acessível aos demais, precisamos introduzir a gestão do conhecimento na organização. Veremos agora, então, um pouco sobre a gestão do conhecimento. Uma das propostas da gestão do conhecimento é tornar o conhecimento tácito, ou seja, aquele que é internalizado em cada magistrado ou servidor, em explícito, ou seja, torná-lo acessível aos demais componentes da equipe de trabalho. Como podemos fazê-lo? Através do reconhecimento das etapas que existem em um processo de trabalho. Cada etapa envolve uma ou mais tarefas que devem ser realizadas em uma sequência específica, utilizando uma ou mais ferramentas de apoio, informatizadas ou não, respeitando os seguintes níveis de expressão do conhecimento. Bom, antes de começarmos, vamos usar para esclarecer melhor esses níveis de conhecimento um exemplo próprio da seção de desenvolvimento de pessoas estágios, que é uma abertura de uma vaga de estágio autorizada pelo TRF2. Bom, o primeiro nível de expressão do conhecimento é o dado, ou seja, uma informação básica. Neste exemplo, o que seria? O tribunal, então, lança uma nova portaria acrescentando uma nova vaga de estágio para a área fim. Então, este é o dado que temos para iniciar esse exemplo. O segundo nível de expressão do conhecimento é a informação, que seria o conjunto de dados. Em nosso exemplo, é a portaria que direciona a vaga de estágio para as turmas recursais, juizados adjuntos e seções de apoio às turmas recursais e juizados, que possuem um quantitativo unificado de vagas. Bom, o terceiro nível de expressão do conhecimento é o próprio conhecimento, que é a aplicação da informação dentro da realidade organizacional. Em nosso exemplo, devemos então informar ao presidente das turmas recursais, que é responsável pela administração das vagas citadas, da nova vaga aberta e solicitar uma definição de como proceder na sua utilização, ou seja, como ela será distribuída. Em um quarto nível de expressão do conhecimento, nós temos a competência, que é o exercício mais eficaz e eficiente do conhecimento, ou seja, é realizar a tarefa da melhor forma possível. Em nosso exemplo, normalmente esta tarefa é assumida pelo servidor que é responsável pela administração das vagas de estágio, que vai reconhecer qual é o melhor caminho e, portanto, conhece os procedimentos necessários para a realização desta tarefa. Em um quinto nível de expressão do conhecimento, temos a gestão do conhecimento, que tem a proposta de apoiar na transformação do conhecimento tácito em explícito. Em nosso exemplo, a gestão iria apoiar o servidor responsável pela tarefa no compartilhamento do seu conhecimento, por exemplo, através do registro em um tutorial colaborativo, que é uma forma de fazer o mapeamento do processo de trabalho, que poderá ser acessado por outros servidores da seção. O OneNote é uma ferramenta acessível para esse tipo de aplicação. Temos depois um sexto nível de expressão do conhecimento, que é a gestão por competências,
que visa apoiar a organização em transformar o conhecimento tácito em explícito de uma forma integrada e colaborativa, desenvolvendo servidores de forma contínua e consciente, criando uma cultura organizacional objetiva e que saiba reconhecer como realizar a sua missão institucional e alcançar os seus objetivos estratégicos, tendo condições de potencializar os acertos e corrigir os enganos cometidos. Em nosso exemplo, seria o mapeamento das competências necessárias para desempenhar a tarefa proposta e torná-la acessível a outros servidores, permitindo o compartilhamento do conhecimento. Finalmente, temos o sétimo e último nível de expressão do conhecimento, que é a sabedoria, que consiste em aplicar uma inteligência moral, conduzindo toda a ação em base a valores e princípios éticos morais. Esta é uma etapa muito pouco estudada e tocada, mas é fundamental para a humanidade, em especial para uma organização pública composta de servidores públicos. Agir em base ao bem comum e não por interesses pessoais, ou seja, a ação deve visar o benefício da sociedade de forma objetiva. Temos então, conforme se apresenta na imagem deste slide, 7 níveis de expressão do conhecimento. E cada círculo abarca, nos seus graus, o círculo anterior. Então percebemos que uma organização e os indivíduos que a compõem precisam avançar no domínio dos graus mais avançados de expressão do conhecimento. Em nosso caso, na nossa seção judiciária, precisamos desenvolver o melhor domínio do nosso conhecimento e das nossas competências. E para isso precisamos, no primeiro passo, desenvolver a gestão do conhecimento e a gestão por competências. Bom, após termos tratado um pouco do tema de gestão do conhecimento e do mapeamento de processos de trabalho, vamos agora nos aproximar do tema deste módulo, que é o mapeamento de competências. Esta aproximação será realizada tendo em vista o objetivo de mapearmos as competências setoriais e individuais, esclarecendo que o Conselho de Justiça Federal já fez um mapeamento das chamadas competências gerenciais, aquelas próprias dos gestores, que veremos mais à frente. Antes de tudo, precisamos reconhecer a estrutura da nossa seccional, que é, de alguma forma, parecida ou semelhante à estrutura de outros órgãos do Judiciário, para que possamos entender melhor onde se realizam os processos de trabalho e, por consequência, onde se aplicam as competências. Bom, a nossa seccional é dividida em 2 grandes setores, a chamada área fim, ou judiciária, e a área meio, ou administrativa. Vamos iniciar a aproximação da estrutura da nossa seção judiciária através da área fim, ou judiciária. Esta área é composta de varas com suas especializações. Temos inicialmente em Vitória as varas civil, criminal, execução fiscal e juizados especiais federais. São então 6 varas civil, 2 varas criminais, 4 varas de execução fiscal e 3 juizados especiais federais autônomos, sendo que esses juizados têm uma seção de atendimento, que faz parte da área administrativa que veremos posteriormente. Como uma segunda instância dos juizados especiais, temos 2 turmas recursais. Cada turma recursal é composta de 3 juízes relatores. Em apoio a essas turmas recursais, temos uma secretaria ou coordenadoria das turmas recursais, com 2 seções de apoio. Bom, a estrutura de cargos e funções das varas e das turmas recursais é composta da seguinte forma. Nas varas temos, em geral, um juiz federal titular, um juiz federal substituto
um diretor de secretaria, um oficial de gabinete, 2 ou 3 supervisores de secretaria e várias funções, de 1 a 4, além de servidores sem função. Já na coordenadoria das turmas recursais, nós temos um coordenador e nas suas 2 seções temos 2 supervisores. Os cargos são de magistrado, analista judiciário e técnico judiciário. Além de Vitória, nós temos as subseções judiciárias do interior. Temos a de Cachoeiro de Itapemirim, onde se encontra um juizado federal especial autônomo e 2 varas com suas especializações. E temos também as subseções judiciárias de Colatina, Linhares, São Mateus e Serra, onde as varas são mistas, ou seja, recebe ações cíveis, criminais, de execução fiscal e de juizados especiais ao mesmo tempo. As estruturas das varas do interior são muito parecidas em relação a cargos e funções daquelas que encontramos em Vitória. Temos então aí apresentado um mapeamento básico da estrutura do judiciário da área FIM. A partir do que foi dito anteriormente, vamos agora propor aos gestores da área FIM neste curso que façam o seguinte trabalho. Acessem o arquivo anexo a este módulo para poderem mapear um processo de trabalho do seu setor. Esse mapeamento é uma descrição por etapas de cada uma das tarefas que deve ser realizada para que o processo de trabalho seja plenamente realizado. O mapeamento do processo de trabalho irá permitir posteriormente que possamos começar a mapear as chamadas competências setoriais, aquelas que devem ser reconhecidas em nosso setor de trabalho. Pedimos que após preencher esse exercício, façam o envio do mesmo através do e-mail andrecoelho@jfes.jus.br. No arquivo anexo, vocês vão perceber que existe já um exemplo escrito em vermelho de um mapeamento de um processo da área de estágio, como referência para que vocês possam ter e poderem usar como guia para fazer o seu próprio mapeamento. Também teremos no fórum de notícias do curso mais algumas orientações a respeito deste exercício. Então, desejo aos gestores da área FIM um bom exercício. Posteriormente, teremos também que mapear as competências individuais, as próprias de cada um, de acordo ao cargo e função que assume na organização. É o que cada servidor precisa para desempenhar adequadamente as suas funções e tarefas de sua responsabilidade. Isso será então feito em outro momento. Vamos agora nos aproximar da estrutura organizacional da área MEI ou administrativa. Temos então a direção do foro, ao qual estão subordinadas a Coordenadoria Jurídica, ou CJU, o Núcleo de Controle Interno, ou NCI, com sua respectiva seção de apoio à SEAD, a seção de análise e verificação, o Núcleo de Controle de Mandados, NCM, com suas respectivas seções de apoio, a SECMA, que é a seção de controle de mandados da sede, e a SECMA-CI, que é a seção de controle de mandados de Cachoeiro de Itapemirim. Temos o Núcleo de Comunicação Social e Relações Públicas, o Núcleo de Distribuição, ou NDI, com suas respectivas seções de apoio, a CEDIC, que é a seção de distribuição civil e criminal, a CEDIGEF, que é a seção de distribuição de juizados e varas de execução fiscal, a CEDIP e a CEVIC. Temos também o Núcleo de Segurança e Transporte, NST, com sua respectiva seção de apoio, a CETRAI, que é a seção de Transporte e Vigilância.
E, finalmente, temos a seção de apoio ao gabinete da direção do foro, que é a SAGAB-DIRFO. Essa estrutura é composta, então, na direção do foro por um juiz federal titular e nos respectivos núcleos de um diretor de núcleo. Temos também na coordenadoria um coordenador e temos nos núcleos, ou melhor dizendo, nas seções de apoio, um supervisor de seção e provavelmente temos funções de 1 a 4 em alguns dessas seções e núcleos ou servidores sem função. Os cargos, então, que compõem essa estrutura é do magistrado, analistas judiciários e técnicos judiciários. Temos, então, aí uma apresentação básica dessa estrutura inicial da área MEI. Dando continuidade à descrição da área MEI ou administrativa, temos a Secretaria-Geral, que é ligada diretamente à direção do foro. Estão subordinadas à Secretaria-Geral, inicialmente, a Coordenadoria de Assuntos Administrativos, que tem sob a sua administração a seção de apoio ao gabinete da Secretaria-Geral, SEAG, a seção de gestão de imóveis, SEGIM, e as 5 subseções administrativas ou seções de apoio administrativo que se encontram nas subseções judiciárias das varas do interior, ou seja, Cachoeiro, Colatina, Linhares, Serra e São Mateus. Temos também ligado à Secretaria-Geral a seção de gestão organizacional ou SEGOR. Em relação aos cargos e funções, nós temos uma diretora-geral, temos uma coordenadora do CADME e temos supervisores de cada uma das seções de apoio. E, em alguns casos, funções de 1 a 4 e também um assistente 5, no caso da SEGOR, além de servidores sem função. E cargos de analista judiciário e técnico judiciário ocupam essas vagas. Ligado à Secretaria-Geral, temos vários núcleos. Vamos iniciar com o núcleo de contratações, ou NCO, que tem as seguintes seções de apoio. A SECOMP, que é a seção de compras, a SECOR, que é a seção de contratos administrativos, a SELIC, que é a seção de licitações, e a SESUG, que é a seção de suporte aos gestores de contratos. Temos em cada um desses setores, no caso da Secretaria-Geral, como sempre, a Diretora-Geral. No núcleo, temos um diretor de núcleo. Temos também, nas seções, supervisores de seção e, possivelmente, funções de 1 a 4 dentro dessas seções ou servidores sem função. E os cargos são de analista judiciário e técnico judiciário, que acabam ocupando as vagas existentes nessa estrutura. Um segundo núcleo ligado à Secretaria-Geral é o Núcleo de Apoio Judiciário, ou NAJ, que é composto das seguintes áreas de apoio ou seções. Temos a SESCOM, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Temos a SEDOG, que é a Seção de Documentação e Divulgação. A SEARD, que é a Seção de Arquivo e Depósito Judicial. A SEAGEF, que é a Seção de Atendimento dos Juizados Especiais Federais, que foi citado na área FIM inicialmente. Temos a SECONT, que é a Seção de Contadoria da Sede. E temos a SECOD, na verdade, as várias SECODs espalhadas pelas subseções judiciárias do interior. As SECODs são seções de contadoria, distribuição e expedição, que temos em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Serra e São Mateus. Essa estrutura, então, é composta, no caso do núcleo, de um diretor, das suas seções de supervisores, de funções de 1 a 4 e também de servidores sem função, e todos esses cargos são ocupados por analistas e técnicos judiciários. Um terceiro núcleo ligado à Secretaria-Geral é o Núcleo de Tecnologia da Informação, NTI, ao qual estão ligadas as seguintes seções de apoio. A SEDIM, que é a Seção de Desenvolvimento de Informática,
a CESUT, que é a seção de suporte técnico de informática, a CESAL, que é a seção de suporte e atendimento ao usuário, a CERED, que é a seção de rede de computadores, a CEOP, que é a seção de operações, e a CEPRAC, que é a seção de projetos, aquisições e acompanhamentos contratuais. Então temos aí a estrutura do NTI, ao qual temos o diretor do núcleo, supervisores das seções, funções de 1 a 4 espalhadas por essas seções, ou servidores sem função, e os cargos são ou de analista ou de técnico judiciário. Outro núcleo ligado à Secretaria-Geral é o Núcleo de Gestão de Pessoas, NGP, ao qual estão subordinadas as seguintes seções. Temos, então, a CEPROP, que é a seção de procedimentos de pessoal. Temos a SECAD, que é a seção de cadastro. Temos a CEPO, que é a seção de provimento e lotação. Temos a CEDP, que é a seção de desenvolvimento de pessoas e estágio. Temos a CEBEM, que é a seção de benefícios. Temos a CEPAG, que é a seção de folha de pagamento. E temos a CERSAL, que é a seção de serviços de saúde. Essa estrutura do núcleo, então, é composta de um diretor de núcleo, supervisores das respectivas seções, funções de 1 a 4 nessas seções, ou servidores sem função, e temos esse quadro sendo preenchido por analistas e técnicos judiciários. Temos mais um núcleo ligado à Secretaria-Geral, que é o Núcleo de Obras e Manutenção. Esse núcleo, por sua vez, tem algumas seções de apoio subordinadas, que são a CEPRO, Seção de Projetos e Obras, a CESEG, Seção de Serviços Gerais, a CETEL, Seção de Serviços de Telefonia, e a SEMAN, Seção de Manutenção. A estrutura do núcleo é composta de um diretor de núcleo, supervisores das respectivas seções, funções de 1 a 4 nessas seções, ou servidores sem função, e os cargos são preenchidos por analistas ou técnicos judiciários. E, finalmente, temos o núcleo de Administração e Finanças ligado à Secretaria-Geral, o NAF, ao qual estão subordinadas as seguintes seções. A SEDES, que é a seção de execução de despesas diversas, a SEDEP, que é a seção de execução de despesas com pessoal, a CEPLAN, que é a seção de planejamento orçamentário, a CEPEX, que é a seção de protocolo e expedição, a CEMAT, que é a seção de materiais, a CEPAT, que é a seção de patrimônio, e a CEORC, que é a seção de orientação contábil. A estrutura de servidores nesse núcleo e seções é composto do diretor do núcleo, de supervisores das seções, de funções de 1 a 4 espalhadas por estas seções, ou de servidores sem função, e os cargos são ocupados por analistas ou técnicos judiciários. Após essa aproximação da estrutura organizacional da área meio ou administrativa, solicitamos aos gestores desta área meio que façam o mesmo exercício que está sendo realizado pelos gestores da área fim, que é o mapeamento de um processo de trabalho da sua área de trabalho, ou do seu setor. Para isso, solicitamos que acessem o arquivo anexo ao módulo 5, onde vão encontrar um roteiro de mapeamento de um processo de trabalho já com um exemplo escrito em vermelho. Esse exemplo é para ajudar na orientação do desenvolvimento desse trabalho. É importante que fiquem atentos a buscar descrever cada uma das etapas que se desenvolve o processo de trabalho escolhido. Outras orientações vão ser passadas no fórum de notícias da sala de ambientação. Após terminar essa tarefa, solicito que enviem o arquivo preenchido para o e-mail andrecoelho@jfes.jus.br.
É importante ressaltar que esse mapeamento de um processo de trabalho é um primeiro passo para uma posterior aproximação do mapeamento de competências setoriais que iremos realizar futuramente. Então, bom exercício. Lembramos também que iremos futuramente tratar das chamadas competências individuais, aquelas próprias de cada indivíduo, de acordo ao cargo e função que assumem na organização. Elas nos fazem entender o que cada servidor precisa para desempenhar adequadamente as suas funções e tarefas de sua responsabilidade. A aproximação geral que tivemos da área fim e da área meio nos permite agora reconhecer melhor o campo onde teremos que mapear as competências setoriais, ou seja, aquelas que são peculiares e próprias de uma das áreas de atuação e que não vão se aplicar nas demais áreas em geral. No entanto, é importante entender que algumas competências poderão ser repetidas, de acordo à semelhança de atributos entre setores, como, por exemplo, entre varas na área fim ou entre seções do mesmo núcleo da área meio. Como citado, o terceiro e último campo de expressão das competências, que é o individual, vai se dividir em dois tipos. As competências gerenciais, que são aquelas que devem ser desenvolvidas pelos gestores da organização, e as competências técnicas, aquelas que devem ser desenvolvidas pelos servidores, de acordo ao cargo e lotação em que atuam. Vamos conhecer agora as 3 competências gerenciais que o Conselho de Justiça Federal mapeou quando o fez na definição das competências organizacionais que já vimos nos módulos anteriores. Essas competências vão poder ser utilizadas para que possamos usar como parâmetro de mapeamento das nossas próprias competências na seção judiciária do Espírito Santo. Vejamos a seguir quais são as competências gerenciais mapeadas. A primeira é a gestão administrativa, a segunda é a negociação e a terceira é a gestão de pessoas. Vamos descrever com detalhes cada uma dessas 3 competências. Inicialmente falaremos da gestão administrativa, que é a capacidade de planejar, acompanhar e avaliar estratégias para o alcance de resultados, utilizando ferramentas gerenciais e conforme a relação de interdependência entre as unidades da instituição. As suas atribuições são: elabora o planejamento da unidade com base na relação custo-benefício, nas diretrizes estabelecidas e na interdependência entre as atividades de sua unidade e as demais áreas da instituição. Segundo, acompanha a execução do plano de trabalho de sua unidade, verificando o cumprimento dos requisitos de qualidade e produtividade previamente definidos, por meio de ferramenta disponível na unidade. Terceiro, avalia periodicamente os resultados alcançados pela unidade, comparando-os às metas estabelecidas. Quarto, contribui com a elaboração da proposta orçamentária e do plano de execução, negociando sua aprovação junto aos níveis superiores. Quinto, conduz reuniões, aplicando as técnicas adequadas aos objetivos pretendidos. E sexto, planeja estrategicamente seu trabalho conforme o funcionamento, a estrutura e os serviços dos órgãos da Justiça Federal, bem como os acontecimentos que possam afetar os resultados pretendidos. Temos então a definição do que é a gestão administrativa. A segunda competência gerencial é a negociação, que tem como definição a capacidade de conduzir processos de negociação
para atender aos objetivos das partes envolvidas, que tem as seguintes atribuições. Primeiro, argumenta com consistência, de acordo com as motivações, os interesses do interlocutor e as estratégias planejadas para a negociação. Segundo, propõe alternativas que atendam às partes envolvidas e se responsabiliza pelos compromissos assumidos. Terceiro, identifica, em situações de conflito, oportunidades para novos projetos, serviços e ideias. Quarto, estabelece, nas negociações com outros órgãos, estratégias eficazes e flexíveis, que considerem o contexto, os objetivos, os recursos disponíveis e os processos da organização. E quinto, representa os interesses do grupo ou da instituição, orientando sua atuação de acordo com as políticas e estratégias do seu órgão. A terceira e última destas competências gerenciais é a gestão de pessoas, que tem a seguinte definição: capacidade de direcionar os esforços para alcançar os objetivos da instituição, para facilitar o desenvolvimento de indivíduos e equipes e promover um clima positivo no ambiente de trabalho. As suas atribuições são: primeiro, implementa ações que favoreçam a valorização e a motivação das pessoas. Segundo, orienta os colaboradores para participar de ações de capacitação e desenvolvimento, priorizando as metas da unidade. Terceiro, distribui as atividades de acordo com o perfil dos colaboradores, definindo o grau de autonomia para a decisão. Quarto, promove a participação da equipe nas decisões e na definição dos trabalhos, conforme o planejamento da unidade. Quinto, informa os colaboradores sobre acontecimentos que possam afetá-los e analisa o impacto das mudanças para orientar suas ações. Sexto, gerencia os conflitos surgidos na unidade, buscando a conciliação entre as partes. E sétimo, delega atividades e decisões aos colaboradores e utiliza seu tempo no gerenciamento de questões estratégicas. Temos assim, então, a definição da competência gerencial de gestão de pessoas. Chegamos aqui ao final do nosso curso. Teremos agora o trabalho de verificar se esta relação inicial de competências fundamentais e gerenciais levantadas pelo Conselho de Justiça Federal poderão ser utilizadas em nossa seccional ou se devemos encontrar novas competências. Outro trabalho necessário é que devemos desenvolver o mapeamento das competências setoriais e também as individuais técnicas. Precisamos da participação de todos os servidores, que será muito importante, visto que é do correto mapeamento dessas competências que poderemos desenvolver e aplicar de forma efetiva uma gestão por competência na seção judiciária do Espírito Santo. Antes de encerrar, informo que é necessário preencher a avaliação final que se encontra abaixo desse último módulo. A avaliação é obrigatória para a aprovação do curso e também é muito importante para melhorarmos o desenvolvimento de nossos cursos de educação à distância em nosso seccional. Agradecemos o seu apoio no preenchimento da avaliação. Finalmente, queremos dizer que com este curso tivemos a intenção de introduzir a você, gestor, na compreensão da importância da gestão por competências e da necessidade que temos em desenvolvê-la dentro da realidade de nossos processos de trabalho. Espero que tenhamos lançado as bases conceituais e uma pequena compreensão prática do que representa o domínio deste tema. A partir deste curso, podemos desenvolver um programa de mapeamento e implementação dos vários níveis de competência em
Finalmente, queremos dizer que com este curso tivemos a intenção de introduzir a você, gestor, na compreensão da importância da gestão por competências e da necessidade que temos em desenvolvê-la dentro da realidade de nossos processos de trabalho. Espero que tenhamos lançado as bases conceituais e uma pequena compreensão prática do que representa o domínio deste tema. A partir desse curso, podemos desenvolver um programa de mapeamento e implementação dos vários níveis de competência em nossa